Olá pessoal, procurando questões resolvidas de matemática para concursos públicos? Então você está no canal certo. Eu sou o professor Francisco Souza do canal Matemática Ninja. Vem comigo. Bom, essas questões elas foram solicitadas por um inscrito no meu canal, o Eurisney lá de São Paulo. Tá aí as suas questões resolvidas, Eurisney. Vamos lá. Bom, uma empresa paulistana decidiu premiar 3 funcionários que se destacaram em 2019. Ela ofereceu uma quantia em dinheiro para ser dividida entre os 3 de forma inversamente proporcional ao número de faltas justificadas ocorridas durante aquele ano. Entre os 3, o funcionário que recebeu a menor quantia, que foi igual a R$ 3.300, teve 8 faltas justificadas no ano. Diante do exposto, pode-se dizer que o funcionário que teve apenas 3 faltas justificadas no ano de 2019 recebeu um total de... E aqui a gente tem as opções. Bom pessoal, trata-se de uma questão de divisão em partes proporcionais. No caso aqui, em partes inversamente proporcionais. Aqui a gente está falando de 3 funcionários que vão receber uma bonificação de forma inversamente proporcional ao número de faltas que tiveram naquele relativo ano lá, que é o de 2019. Ou seja, quem mais faltou, menos vai receber e vice-versa. Então vamos lá, eu vou estabelecer aqui embaixo uma tabelinha onde eu vou botar as informações que a gente tem aqui no enunciado, tá? Vou chamar de funcionário X o funcionário que teve 8 faltas e que por isso ele recebeu um valor de R$ 3.300, beleza? O outro funcionário, que é o que o problema está querendo que a gente trabalhe, eu vou chamar de Y. Esse funcionário teve 3 faltas e aí a gente está querendo saber exatamente qual vai ser o valor que ele vai receber. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente tem que tentar descobrir num problema de divisão em partes proporcionais é o que a gente chama de constante de proporcionalidade, beleza? E ver como é simples, ó. Para encontrarmos essa constante, eu vou chegar aqui no funcionário, onde eu conheço os 2 termos, ó. Conheço o número de faltas e conheço o valor. O que é que eu vou fazer para encontrar a constante de proporcionalidade? É muito simples, galera. Eu vou apenas multiplicar esses 2 valores. Fazendo essa multiplicação, a gente encontra o valor de 26.400. Então tá aqui a nossa constante de proporcionalidade. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Para a gente chegar nessa constante de proporcionalidade, a gente multiplicou os 2 valores, beleza? Bom, agora que a gente tem a constante de proporcionalidade, ou seja, o resultado da multiplicação, e o que o problema quer é exatamente um dos fatores dessa multiplicação, então como é que a gente vai fazer para encontrar o valor do funcionário? Muito simples também. Vamos pegar o valor da constante de proporcionalidade e dividir pelo valor que a gente conhece, que é o número de faltas. O resultado dessa divisão vai ser exatamente o valor que o funcionário vai receber. Fazendo essa divisão aí, a gente vai chegar no valor de R$ 8.800. A alternativa correta da questão é a letra D. Bom, na questão de número 2, o enunciado diz o seguinte: em um caixa eletrônico, Maria Fernanda sacou R$ 710, recebendo cédulas de R$ 20 e R$ 50, num total de 22 cédulas. Em seguida, ela utilizou todas as cédulas de R$ 20 que recebeu do caixa para colocar créditos em seu bilhete único. Com esses dados, é possível afirmar que Maria Fernanda pagou pelos créditos um total de... E aqui a gente tem as opções. Bom, vamos pensar aqui o seguinte: ela foi no caixa eletrônico e sacou cédulas de 20 e de 50 reais. Então vamos fazer o seguinte: as cédulas de 20 reais eu vou chamar de X e as cédulas de 50 reais eu vou chamar de Y. E o problema disso pra gente é que o total de cédulas que Maria Fernanda sacou foi 22. Então a gente já pode estabelecer aqui uma primeira equação. Qual é essa equação? Somando as 2 quantidades de cédulas que Maria Fernanda tirou, a gente tem 22, ou seja, X mais Y é igual a 22. Bom, mas o valor sacado foi de quanto? Foi de 710. Então, quando nós pegarmos a quantidade de cédulas de 20 reais e multiplicarmos por 20, e pegarmos a quantidade de cédulas de 50, que é Y, multiplicar por 50, quando somarmos essas 2 quantias, teremos os 710. Ou seja, 20 cédulas de 20 reais vezes a quantidade de cédulas de 20 reais mais 50 multiplicado pela quantidade de cédulas de 50 reais. Isso nos dá o valor que ela sacou, que é 710. Então nós temos aqui as 2 equações que nós juntamos para montar um sisteminha. Bom pessoal, vamos pensar um pouquinho aqui antes. O que é que o problema está querendo?
O problema está querendo saber a quantidade de créditos que Maria Fernanda colocou no bilhete único e ela usou todas as notas de R$20 para fazer esse crédito, ou seja, a gente precisa encontrar o valor de X no nosso sistema e multiplicar por 20. Então vamos lá? Já que a gente precisa encontrar o valor de X, eu vou eliminar a variável Y. E como é que eu vou fazer isso, pessoal? A primeira equação, o coeficiente de Y é 1. Aí eu vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar por menos 50, porque aqui na parte do Y nós vamos ficar com menos 50. Aí resolvendo o nosso sistema por adição, a gente vai cancelar menos 50y com mais 50y, beleza? Fazendo essa multiplicação, a nossa primeira equação fica assim, ó, menos 50x menos 50y é igual a menos 1100. A segunda equação, o que a gente faz? A gente só repete. Beleza? E por adição, vamos lá, a gente vai fazer o que aqui agora? Cancelar a variável y. Menos 50y mais 50y cancelou. E aqui nós vamos fazer a soma membro a membro. Menos 50 mais 20, sinais contrários, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Vai ficar menos 30x. E aqui também sinais contrários, fazendo essa subtração, a gente vai encontrar menos 390. Aqui, antes de passar esse termo, esse coeficiente do x para cá, dividindo, pessoal, a gente pode simplificar os zeros. Ó. Eu posso cortar esse zero do 30 aqui com esse zero do 390. Vai ficar bem mais simples. Aí. Então eu vou passar dividindo agora apenas quem? Apenas o menos 3. Então meu x vai ficar igual a menos 39 dividido por menos 3. Menos dividido por menos dá mais, e 39 dividido por 3 é igual a 13. Então esse x o que é, galera, pra gente? É a quantidade de cédulas de R$20. Então vamos lá, como é que a gente vai calcular o valor dos créditos então? A gente vai multiplicar aqui o 13, que é a quantidade de cédulas de R$20, pelo valor dela própria, que é 20. Fazendo essa multiplicação, a gente chega no valor de R$260. A alternativa correta da questão é a letra A.